Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui, para a gente estar dando continuidade às nossas aulinhas de geografia, galera. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar dando continuidade aos nossos estudos sobre os climas. A gente já entendeu o que são os climas, como eles são formados, quais são os fatores, quais são os elementos climáticos. Hoje, a gente vai estar entendendo um pouco como a sociedade influencia nos climas. Só que, a nossa sociedade, como nós sabemos, ela não costuma fazer 100% de coisas maravilhosas aí pela natureza. Nós vamos ver aí as mudanças ambientais que são causadas pela sociedade, como o ser humano influencia negativamente nos climas e, consequentemente, se esses climas eles são influenciados de uma forma ruim, isso acaba retornando para o ser humano. A primeira coisa que a gente tem que entender é que um clima, para ele ser estudado, para ele poder ser desenvolvido, a gente já estudou, já viu isso, é preciso de um período de estudo de cerca de 30 anos. 30 anos analisando os fatores, os elementos climáticos de uma região para poder estar determinando o clima dessa área. O que acontece? Os avanços urbanos, o desenvolvimento tecnológico, a exploração da natureza que a nossa sociedade vem fazendo nos últimos séculos, começou a fazer modificações muito drásticas nos climas de alguns locais. E essas modificações elas tendem a ser negativas, principalmente para nós seres humanos. Só que olha só, somos nós que fazemos a mudança climática, somos nós que alteramos a natureza e somos nós que sofremos com isso. As consequências vêm todas para a gente. Eu destaquei aqui 3 das principais mudanças climáticas que a gente tende a estar estudando, estar vendo com um pouco mais de frequência, que são a chuva ácida, a ilha de calor e a inversão térmica, galera. Vou começar aqui com vocês pela inversão térmica. Inversão térmica é simples da gente entender. Ela parece complicada, mas acontece o seguinte. Todo ar quente, o calor deixa as coisas mais leves, deixa o ar mais leve. Ele tende a subir. O fato do ar de uma área urbana ir verticalmente, ele subir, ir para cima, vamos dizer assim, faz com que aqueles poluentes que estão ali na atmosfera, eles saiam. Deu para entender? Tem partículas poluentes no ar que, quando o ar está quente, tendem a subir. Isso é um fenômeno natural. A inversão térmica faz o contrário. Ela faz com que o ar quente ele fique acima da camada de ar e o ar frio, isso acontece principalmente no inverno e em regiões mais altas, onde a temperatura é um pouco mais baixa. E o ar frio ele fica preso. O ar frio ele é mais denso, consequentemente ele é mais pesado. Se você não tem o processo de renovação vertical do ar, você faz com que os poluentes atmosféricos continuem ali. A inversão térmica ela traz graves problemas respiratórios para a sociedade, para os seres humanos, principalmente para os seres que são mais frágeis, como as crianças e os idosos. Estão entendendo? Devido ao fato do ar frio ficar preso nas partes mais baixas, você tem um acúmulo maior de poluentes. Porque a camada de ar quente acaba ficando na parte de cima da camada de ar e com isso ela impede que o ar frio se movimente. E esse ar frio ele só sai dali quando acontece um aquecimento dessa superfície, quando vem um período de maior calor, então a superfície se aquece e com isso o ar também se aquece e acontece o processo natural de inversão. Beleza? Parece um pouco complicado, mas não, na verdade é até bem simples. Nosso segundo fenômeno que a gente vai estar estudando, a segunda mudança climática, está relacionada diretamente à expansão da urbanização, o crescimento das cidades. Por quê, galera? As cidades elas crescem sobre os meios naturais, desmatando, derrubando, cavando, tapando. As cidades elas crescem modificando a natureza. Espaço geográfico, o ser humano e a natureza se relacionando diretamente. O que acontece então? Quando a cidade é construída, ela limpa os meios naturais. Você tira árvores, você cobre o solo com asfalto. Com isso, você cria estruturas que acumulam calor. Imagina aí, centro da cidade do Rio, centro de São Paulo, são áreas intensamente urbanizadas. O que acontece? Os prédios, o carro, o asfalto, o concreto das calçadas, tudo isso tende a reter muito calor. Áreas centrais de grandes cidades tendem a ter temperaturas mais elevadas devido à estrutura. Chegam a ter variações de 5 graus, dependendo do lugar, de uma área mais central de uma cidade para uma área um pouco mais distante dela, um pouco mais periférica. Por quê?
Nas áreas que tendem a ser mais periféricas, elas tendem a ser mais arborizadas. Você tem um solo que às vezes ele não é recoberto por concreto, por asfalto, ou seja, não acumula calor, diferente dos grandes centros urbanos. Já pisou no asfalto quente meio-dia? Você vai queimar o seu pé, não faça isso. O que acontece? Devido a isso, esse conjunto de estruturas que são colocadas nas cidades, as temperaturas nessas áreas se tornam maiores. A gente chama isso de microclimas, né? Especificamente naquele local, naquela cidade, as temperaturas elas são muito mais altas por causa desse conjunto de estruturas que existem ali. Essas coisas que o ser humano colocou retirando os elementos da natureza. Isso faz com que em áreas mais afastadas, áreas que não tenham toda essa infraestrutura, asfalto, calçada, grandes conjuntos de prédio, muito concreto, né? O concreto acumula calor. As áreas mais afastadas, áreas que não têm essas estruturas, tendem a temperaturas mais amenas, temperaturas mais baixas, um ar mais fresco, vamos dizer assim. Por quê? Por causa da existência da vegetação, por causa do solo que não é recoberto ali por concreto, então ele perde o seu calor com um pouco mais de rapidez. Às vezes também essas áreas elas têm grandes contingentes de água disponível a céu aberto. Isso faz com que muitas grandes cidades implementem em seus centros urbanos parques, áreas de lazer arborizadas. Essas áreas elas servem como refúgio para a sociedade que vive ali em volta, para que eles possam ter uma área dentro de um centro urbanizado onde você tem uma temperatura mais baixa. Um exemplo disso é o Parque do Ibirapuera que nós temos em São Paulo, que é uma grande mancha verde no centro da cidade. Quando nós medimos a temperatura na área do Ibirapuera, nós vemos que é muito mais baixa do que nas áreas no contorno, onde tem todos aqueles prédios e todo aquele asfalto. Beleza, galera? Por isso esse nome, Ilha de Calor, que são áreas específicas dentro da mancha urbana, onde você tem temperaturas mais elevadas. Dando continuidade aqui para o nosso terceiro e último fenômeno da aula de hoje, a chuva ácida. É um processo relativamente simples. O que acontece? Grandes áreas industriais tendem a ser muito poluídas, tendem a ter o ar muito poluído por causa da queima de combustíveis. Fumaça, né? Vamos falar de uma forma mais simples. Aquela fumaça preta, né, que a gente diz, do escapamento dos carros, das chaminés das fábricas, ela vai para a atmosfera. O que acontece? Quando ela chega na atmosfera, ela se mistura, ela encontra as nuvens. A chuva ácida nada mais é do que essa fumaça atmosférica que se misturou com vapor de água no alto. Ou seja, as nuvens elas são inundadas com sujeira desses poluentes, dessa fumaça preta, vamos dizer. A gente costuma dizer assim, a fumaça preta, o gás de queima. Ela mistura-se com as nuvens carregadas de água e acaba poluindo aquela água. É chamada de chuva ácida porque ela tem um pH um pouco mais elevado. Ele é mais, não quer dizer que se chover na gente, a gente vai derreter igual um desenho animado. Significa que é uma água que tem um potencial de poluir, diferente da água de chuva tradicional, né, onde ela vem para molhar os campos. Por mais que ela não seja especificamente própria para o consumo, ela ainda pode ser utilizada para muitas coisas. A chuva é esperada em áreas de vegetação para poder irrigar as plantas, por exemplo. Porém, a chuva ácida, galera, ela é poluente. Quando ela recobre, ela cai frequentemente por áreas de vegetação, por exemplo, como está aqui no meu desenho, ela tende a agredir essas plantas, essa vegetação, ela meio que queima, como se ela queimasse as folhas, vamos dizer assim. Essa água contaminada, ela polui o solo, fazendo com que as plantas tenham dificuldade de retirar esses nutrientes, e quando ela percola, né, quando ela infiltra no solo, ela alcança as águas subterrâneas, o lençol freático. Ou seja, a água da chuva, quando ela é contaminada, quando ela é essa chuva ácida, ela tem potencial para poluir as fontes de água limpa, entre outras coisas, né? Existem relatos em grandes cidades onde a constante queda de chuva ácida começa a descolorir estátuas, como é que se pode dizer, a variar algumas pequenas estruturas. Mas isso, a chuva ácida caindo nesses locais durante muitos e muitos anos. Beleza, galera? São 3 exemplos aqui de mudanças climáticas que são causadas essencialmente pela interferência do ser humano no regime dos climas. O ser humano acaba se tornando um fator climático que influencia muito na formação e na constituição dos climas de um determinado local. Só que o grande problema é que somos um fator climático muito negativo, que trazemos muitos problemas para
a natureza. E, consequentemente, esses problemas acabam retornando para a sociedade, né? Como eu disse aqui, problemas respiratórios, temperaturas mais elevadas em áreas urbanas, poluição dos lençóis freáticos, poluição da água limpa causada pelo quê? Pela fumaça, pelo gás de queima. Ou seja, são 3 exemplos de mudanças ambientais, de problemas climáticos causados exclusivamente pela ação do ser humano. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender o meu desenho, né? Eu não sou o melhor desenhista do mundo, mas tentei fazer o meu melhor aí, galera. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.